meus amigos, um tema que pode causar aí um certo conflito, que tem um viés prático muito interessante, é nas hipóteses em que um dos credores seja uma empresa pública federal, e mais especificamente a Caixa Econômica Federal. Se nós percebermos que numa situação ali, ao estabelecer ali quais são os credores do consumidor, percebemos que há Caixa Econômica Federal, há um banco estadual, há uma financeira de crédito. E a grande dúvida que pode surgir é: aonde ajuizar essa ação? Aonde propor, se nós optarmos pelo artigo 104A, ou ainda que a gente opte pelo artigo 104C, na hora de fazer o plano judicial compulsório, se necessário, aonde requerer essa ação de repactuação de dívidas? Na Justiça Federal, porque há um banco, há uma empresa pública federal, no caso a Caixa Econômica Federal, ou iria para a Justiça comum? Então, de maneira muito interessante, eu vou trabalhar aqui. Teve uma sentença da Justiça Federal aqui de Vitória, do Espírito Santo, que trabalhou brilhantemente esse tema, os argumentos desse tema. Vou disponibilizar essa sentença para vocês. A fundamentação dela é muito clara e muito bela, e essa sentença está percorrendo aí o Brasil, sendo divulgada no Brasil inteiro sobre essa temática. Então, certamente, creio que vai ser o que vai prevalecer o entendimento que foi adotada nessa sentença. Qual foi a justificativa dela? A sentença entendeu da Justiça Federal, ela declinou da competência da Justiça Federal e remeteu os autos para a Justiça Estadual. Qual foi o argumento, então, para que no processo de repactuação de dívidas fosse feita toda ela na Justiça Estadual? O argumento está aqui, ó. Constituição Federal, artigo 109, aquele artigo que trata sobre a competência ali da empresa pública federal, né? Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, e aqui se encaixa a Caixa Econômica Federal, forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, tá? Então esse é uma questão. Vamos lá para o CPC agora, Código de Processo Civil, artigo 45, de maneira similar ao artigo aqui da Constituição, somente detalhando de uma maneira melhor, até porque o código é de 2015, vai dizer o seguinte: tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervir a União, suas empresas públicas, aí Caixa Econômica Federal, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização ou atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações de recuperação judicial, de falência e de insolvência civil. Então aqui, né, de maneira a complementar aí o que já estava previsto na Constituição Federal, artigo 109, vai dizer que todo esse trâmite de falência, recuperação judicial, insolvência, não será competência da Justiça Federal. E essa magistrada, então, aqui da Justiça Federal do Espírito Santo, entendeu que o processo de superendividamento, ele se assemelha. Ele simplesmente não está descrito na Constituição e nem no Código de Processo Civil por uma razão óbvia. A lei é de 2021. Então não teria como o Código de Processo Civil de 2015 prever a hipótese de superendividamento. E o superendividamento nada mais é do que uma falência da pessoa natural, em que há a ideia do concurso de credores. Então a premissa da Constituição e do Código de Processo Civil foi que quando há um juízo universal, quando há um concurso de credores, a competência não seria da Justiça Federal. Então, sobre esse argumento, com esse argumento, foi então entendido que no processo de repactuação de dívidas, no processo de superendividamento, ainda que haja uma empresa pública federal, exemplo, Caixa Econômica Federal, ou ainda que a gente possa imaginar uma autarquia pública, qualquer hipótese mencionada aí no artigo 109, não será competência da Justiça Federal em razão do concurso de credores, devendo ser tratado na Justiça Estadual. E essa sentença ela foi brilhante na argumentação e de uma maneira prática certíssima. Por quê? Porque, como eu mencionei, nós vamos precisar estruturar o processo de repactuação de dívidas dentro dos CEJUSCs, dentro dos centros de conflitos, de mediação e de conciliação de conflitos,
com todo um arcabouço de profissionais multidisciplinares. Então não faria sentido nós eventualmente termos que criar também sejusques na Justiça Federal para tratar do superendividamento. Então sempre que houver ali, tiver presente a Caixa Econômica Federal, melhor ser tratado na Justiça Estadual do que na Justiça Federal, aonde você teria que levar todos os outros credores em razão da Caixa Econômica Federal. Portanto, muito interessante e hoje, sem dúvida alguma, vai ser a tese que vai prevalecer, acredito eu. Se eu fosse propor uma ação hoje, proporia na Justiça Estadual, porque certamente será ela a competente para tratar dessas demandas aí de repactuação de dívidas. Tá legal? Vou disponibilizar para vocês a sentença, toda a argumentação de maneira brilhante, tá lá para eventualmente, numa necessidade, vocês precisarem fundamentar a competência da Justiça Estadual. Tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.